A pergunta é: como se tornar um leitor de imagem visual e entender obras de arte? Isso envolve três aspectos importantes que vão influir no comportamento, no modo de ser, na ação, nas atitudes das pessoas no mundo contemporâneo. O primeiro é que o mundo visual ele é feito de imagens e por isso há um envolvimento contínuo e constante das pessoas em relação às imagens, né? Seja essas imagens vistas no computador, na televisão, no celular, no tablet, nos outdoors, né? Nos cartazes, no modo de vestir das pessoas, nos traçados das ruas, nos diferentes modos de se relacionar com cor, com forma, com uma diversidade de aspectos que envolve a forma, a dimensão, a textura, todos os aspectos que são inerentes à composição e intenção de fabricar as imagens, né? Segundo, é que um mundo feito de imagem, que essas imagens elas são não verbais, elas não precisam de palavras para se expressar, elas são potencialmente o que elas são, elas dizem por si só. Então, as pessoas não precisam estar alfabetizadas pelas palavras, saber escrever palavras para poder entender as imagens. O que está em questão é que a relação do sujeito com as imagens, elas estão relacionadas com o aspecto cultural, a formação desse sujeito, o modo de compreensão dele, a partir do momento que ele acumulou um repertório de entendimento da própria vida, que ele, mesmo que ele não tenha o poder da palavra ou o poder de saber escrever as palavras, ele sabe o que é aquilo e tem um entendimento que está sendo posto para ele e que ele interpreta do seu modo, o seu modo de ser, o seu modo de ver, o seu modo de sentir, o seu modo de se relacionar com a emoção. O terceiro momento é uma compreensão de que o mundo ele é povoado de imagens visuais. E essa grande quantidade de imagens que o mundo está nos dando, ele não é só simplesmente nos oferecendo o mundo das imagens, mas ele está nos oferecendo significados que por detrás da fabricação dessas imagens tem intenções de consumo, tem intenções de venda, tem intenções de estética, tem intenções culturais, tem intenções artísticas, tem intenções das mais variadas formas de se compreender a imagem. Então, para essa compreensão, para que o sujeito ele não possa ser manipulado pelas imagens e que as imagens possam ser um complemento do seu modo de saber, é necessário que ele saiba ler as imagens, né? Então, ler as imagens, nesse sentido, vai significar se libertar das opressões, vai significar ampliar o seu horizonte de vida, vai significar perceber que não são só as palavras escritas ou as palavras faladas que têm o poder de comunicação. As imagens por si só, isso já foi dito há milhares de anos, ela vale por si só, né? Então as imagens, ela diz um monte de coisas, né? Então quando a gente vê uma infinidade de matizes de cores aqui, cada cor que se relaciona uma com as outras, elas estão dizendo alguma coisa, elas estão se relacionando, porque tem elementos
que fazem parte da composição visual, que elas vão traduzir alguma mensagem, né? E é necessário que a gente possa compreender como elas são organizadas para que possamos compreender da melhor forma possível, seja ela numa determinada posição que ela aparece no espaço, né, onde eu estou lendo a imagem, seja o peso em que ela tenha de propósito para chamar a atenção, o tamanho exagerado de uma determinada imagem, o modo como um conjunto de imagens me direciona para olhar, eu caminhar meu olhar para ela e depois se direcionar a outros caminhos. Então tudo isso faz parte de uma determinada intenção que é elaborada não inconscientemente, mas conscientemente pelos elaboradores de imagem. E nós vivemos nesse mundo cheio de imagens, propícios a ser oprimidos, propícios a ser comandados, propícios para ser administrado pelas imagens, porque a imagem ela vai representar a projeção do pensamento, a projeção do comportamento, a projeção de uma classe social sobre a outra. Então é necessário que a gente saiba estar esclarecido a respeito das imagens, para que a gente possa ter, como o Paulo Freire falou em relação às palavras, né? Então, a palavra mundo, eu digo, a palavra forma. É necessário que saibamos entender a palavra forma para que possamos estar livre e atuando como cidadão na sociedade, compreendendo o significado desse mundo de imagens que está chegando até nós.